Olá para você que acompanha o blog da Marielle Martins. Nós seguimos com a cobertura das eleições na cidade de Ponta Grossa. Lembrando que durante toda a semana nós estivemos aí fazendo a nossa sabatina com os candidatos à Prefeitura de Ponta Grossa, sendo essa a segunda rodada de entrevistas, né? Porque nós já fizemos isso no primeiro, na pré-campanha, né? Quando os candidatos ainda eram chamados de pré-candidatos. Lembrando que nós convidamos todos os candidatos a participarem conosco. Já participaram aqui no blog da Marielle Martins a prefeita e candidata à reeleição Elizabeth Schmidt, do União Brasil, Aliel Machado, do PV, e ainda Dr. Magnus Anelato, do Partido Novo. Quero ressaltar que nós convidamos todos os candidatos, incluindo o candidato do PSD, Marcelo Rangel. Mas ele, novamente, né, pela segunda vez, se recusou a conceder entrevista ao blog da Marielle Martins e alegou que prefere evitar confrontos. Mas é claro que o espaço do blog segue aberto para que ele possa se manifestar também. Hoje vai ser a mesma dinâmica, são 50 minutos de entrevista, onde nós vamos tratar das propostas do plano de governo para a cidade de Ponta Grossa, também alguns temas relacionados à trajetória política e ainda, é claro, no final nós temos 1 minuto para as considerações finais. A nossa convidada de hoje é Mabel Canto, do PSDB, ela que já concorreu à Prefeitura de Ponta Grossa em 2020 e está no seu segundo mandato como deputada estadual. Seja bem-vinda, candidata, tudo bem? Tudo bem, Marielle? Olá a todos que acompanham o blog da Marielle. Obrigada pela oportunidade, Marielle, da gente conversar e apresentar as nossas propostas. Bom, a partir de agora, então, nós vamos acionar o cronômetro, né, nesse momento em que eu inicio as perguntas aqui da nossa entrevista, lembrando que são 50 minutos e no final nós teremos 1 minuto para as considerações finais. Candidata, se hoje, analisando a gestão municipal de Ponta Grossa, a senhora assumisse a prefeitura, qual seria a primeira mudança que a senhora faria? Meu primeiro ato, e que terá como prioridade na minha gestão, com certeza é a saúde, né? Tanto que a nossa principal proposta é a construção de um novo hospital municipal, devido ao fechamento do pronto-socorro. E, inclusive, o meu primeiro ato como prefeita, Marielle, será justamente de criar uma comissão para que a gente já possa iniciar esse processo, né, de licitação, da reforma, da restauração do antigo 26 de outubro, né, do novo anexo que será construído na parte dos fundos ali do hospital e também de realizar os convênios com os hospitais aqui de Ponta Grossa, né, como Bom Jesus e Santa Casa, para que até que o nosso hospital fique pronto, eles possam receber os pacientes que estão nas nossas UPAs aguardando por um leito. Essa é uma medida que nós entendemos ser emergencial, porque nós não podemos mais permitir que os nossos pacientes de Ponta Grossa, eles tenham que ir para outras cidades, né? Hoje, infelizmente, nossos hospitais de Ponta Grossa, como o Hospital Regional, eles acabam ficando lotados. E então os pacientes precisam ir para Campo Largo, Curitiba, às vezes até para Castro tem paciente indo. Então a gente precisa assegurar, né, no plano municipal, que a gente tenha vagas para os pacientes aqui de Ponta Grossa. Até bom, candidata, que você possa explicar melhor essa tua proposta da implantação do hospital municipal, né, seria praticamente uma criação ali de um hospital municipal, né, porque hoje nós não temos, e também porque esse prédio do 26 de outubro ele é um prédio tombado, ele é um prédio que tem sérios problemas, inclusive a própria prefeita e candidata à reeleição disse que aquele prédio não tem condições de abrigar nenhuma outra secretaria, quem dirá um hospital. Ela não disse sobre a sua proposta, né? Ela estava falando a respeito da estrutura. Quanto que a senhora já fez, por exemplo, um cálculo de quanto que gastaria para fazer toda a reforma desse espaço? E esse espaço tem capacidade mesmo para suportar um hospital? Tem, Marielle. A gente conversou já com engenheiros, arquitetos, né? Eles já estão elaborando, inclusive, um plano inicial, né? Até para a gente fazer essa demonstração aí para o pessoal de Ponta Grossa. Nós estimamos que esse hospital vai custar em torno de 100 milhões de reais para ter em torno ali de 50 leitos, ter uns leitos de UTI também, ter centro cirúrgico. Isso só para construção? Isso só para construção, né? Isso é para construção. E claro, né, que para que ele funcione, nós vamos gastar em torno aí de 5 a 6 milhões de reais por mês, que é o que se custava também já o pronto-socorro municipal. Isso seria com recurso municipal ou vem também com recurso federal, recurso estadual? Como é que seria a manutenção? A manutenção, por hora, vai ser municipal. Nós temos condições de realizar, né? Nós temos um orçamento estimado de 1 bilhão e 300 mil reais em saúde para os próximos 4 anos. Então, temos toda a condição
de bancar o funcionamento do novo hospital municipal. E a construção, Marely, nós vamos buscar parcerias. Mas nós já vimos, por exemplo, também que podemos até financiar hoje a obra do hospital. Caixa Econômica financia, Banco do Brasil financia, inclusive com prazos aí de 10 anos, né, para você fazer o pagamento, com carência de 1 ano, com juros baixos. E outra, investimento em saúde sempre é importante, né? Quanto vale uma vida? Uma pessoa que perdeu, né, um familiar aqui em Ponta Grossa, numa UPA, aguardando um leito, ele sabe o quanto é o valor de uma vida. E nós também sabemos, e é por isso que nós precisamos ter o nosso hospital para a gente não ficar dependendo da central de leitos do Estado. E por que a escolha desse espaço que é tombado? Não teria um outro espaço para fazer esse hospital? Marely, se nós fôssemos construir em outro espaço, nós teríamos que comprar um terreno, né? Teríamos que fazer isso. Isso também demandaria em torno de 10, de repente até 20 milhões pelo tamanho. O 26 de outubro, de qualquer forma, ele terá que ser restaurado, independente do que se funcione ali. Ele é um prédio público, né, que hoje não está brigando nada, mas ele precisa de reforma, precisa de restauração. Simbolicamente, ele já foi um hospital, antigamente, né, lá. E aí, então, por que não unir justamente essas duas ideias? Temos que restaurar o 26 e temos que construir um novo hospital. E na questão das UPAs, hoje nós temos 2 UPAs que são com gestão terceirizada, né, que é a questão da UPA Santa Paula, também a UPA Santana, está em processo de construção a UPA de Uvaranas e é claro, né, eu gostaria de saber também se dentro do seu plano de governo há proposta de construção de outras UPAs e se você é a favor desse modelo terceirizado. Olha, Marely, nós precisamos ter mais uma UPA, sem dúvida alguma, né? A nossa proposta, inclusive, é da UPA de oficinas. Teremos, então, a implantação de mais uma UPA ali em oficinas. A terceirização hoje, ela é, de fato, prejudicial para a população. Vou te dizer o seguinte, aqui o Centro da Criança, né, de atendimento às crianças, ele tem funcionários efetivos da Prefeitura trabalhando. E eu vi que no mês de agosto, eles tiveram atendimento, eles atenderam dobrado mais do que as UPAs. Então vocês vejam assim, a eficiência, né, do poder público nessas gestões. Mas claro, a gente sabe também que os funcionários que estão nas UPAs, eles trabalham sobrecarregados, né, muitas vezes sem condições de trabalho. Então a gente precisa, por hora, enquanto estiver funcionando esse contrato com as UPAs aqui da cidade, nós precisamos interagir com eles para ter mais médicos, para ter mais condições de atendimento à nossa população. E como que seria essa contratação de médicos, né? A senhora sabe disso também, seu pai foi prefeito da cidade e sabe que uma dificuldade para todos os gestores é a contratação de médicos. Qual que seria a solução para esse problema? Olha, nós queremos fazer o credenciamento, né, desses médicos, fazer o chamamento, isso é extremamente importante. Também o consórcio de saúde aqui dos Campos Gerais, ele pode atuar nos ajudando nesse sentido. Isso já aconteceu em outras gestões, né, em algumas questões, por exemplo, de exames, de consultas eletivas, né, dessas filas gigantes que nós temos, infelizmente, aqui na saúde de Ponta Grossa. Pelo consórcio, você contrata um médico, né, e ele vem e faz tantas consultas ali, inclusive às vezes pode até zerar a fila, né, tem tantas filas aqui na cidade. É uma alternativa até para zerar essas filas, Marely. Tem se falado muito hoje nos debates aí na questão da gestão plena em saúde, né? Que nada mais seria do que o município fazer toda essa administração dos recursos destinados à saúde. Qual é a sua opinião sobre isso? Olha, funciona, né, em algumas cidades aqui do Paraná, pode ser uma alternativa aqui para Ponta Grossa, mas eu acho que a gente precisa sentar daí com o Conselho de Saúde, né, com os hospitais aqui da nossa cidade, para entender se conseguimos, de fato, implantar em Ponta Grossa. Saúde é um tema que, é claro, a gente precisaria de mais tempo para falar, né? Mas é evidente que nós temos também outras áreas aqui da cidade para que nós possamos conversar hoje também aqui com a candidata Mabel. Eu vou puxar aqui algumas perguntas relacionadas à questão da educação, né? É uma dificuldade grande, eu acho que se a gente fizer um questionamento aí com a população, a maior parte dos pais, das mães tem reclamado muito dessa falta de vagas, né? No ICMEIs, nas escolas municipais de modo geral, mas principalmente no ICMEIs. Já tivemos várias promessas aí de 100% de ensino integral, 100% de vagas para as crianças nas escolas, e não é isso que tem acontecido na prática, né? Nesse sentido, qual seria a sua proposta para que todas as crianças tenham acesso a essas vagas no ICMEIs?
Primeira questão que nós queremos resolver na área da educação é a valorização do professor. O professor, ele é o ativo da educação, né? É ele que vai levar o ensino para aquele aluno, ele que vai motivar aquele aluno, ele que transforma a mente daquele aluno. Então nós precisamos investir nesses professores, porque hoje eles estão sobrecarregados, né? Eles atendem turmas, às vezes, de 30 crianças, sozinhos, e com crianças especiais nessas turmas. Então eles estão sobrecarregados, estão doentes, Marielle. Eu tenho conversado com vários professores que me contam que estão com depressão, né? E a gente precisa, então, dar esse apoio aos professores, também aos servidores da educação. E na educação, nós temos um plano de pensar a longo prazo, né? A educação, ela é a base de tudo. Com uma educação com qualidade, com eficiência, a gente consegue melhorar todas as áreas do município, como saúde, segurança pública, né? A gente sabe disso. Então, nós precisamos que a educação, ela de fato dê resultado. Nós temos um plano, primeiro, também, de permitir que os pais optem pelo período integral ou pelo parcial. É um pedido de muito tempo dos pais. Há pais que querem para que não seja obrigatório, né? Para que não seja obrigatório. Há pais que nos pedem há muitos anos, né, que querem ficar com o filho num determinado período, ou eles querem propiciar uma atividade extracurricular, mas não conseguem porque ele tem que ficar na escola. Mas para aqueles que optarem, Marielle, em ficar no ensino em tempo integral, nós queremos realizar um contraturno realmente de qualidade, com atividades esportivas de várias modalidades, com a cultura inserida, né, nesse contraturno. Isso já vai ajudar, inclusive, os nossos professores, né? Porque hoje eles dão aula no período da manhã, mas mesmo assim eles têm que atender das crianças no outro período. Então, vai desafogar um pouco a questão dos professores e a gente traz mais qualidade nesse contraturno para aqueles alunos que ficarem no ensino integral. Mas sobre especificamente a pergunta que eu lhe fiz sobre garantir 100% de vagas para as crianças, como é que se resolve isso? E isso se resolve realmente com construção, né? Nós vamos ter que construir mais CMEIs. Nós sabemos que temos aí em torno de 5 mil crianças hoje em Ponta Grossa de 0 a 4 anos que precisam dessa vaga. E quem precisa dessa vaga também são as mães, né? Porque as mães precisam trabalhar. Inclusive, Marielle, é um direito não só da criança, é um direito da mãe, né? De ter o direito à vaga para o seu filho estar ali na escola, na educação infantil, para que ela possa trabalhar. Nós vamos trabalhar, então, né, para construir mais CMEIs, né, fazer concurso público para termos mais professores atendendo essas crianças. Mas até que esses CMEIs sejam construídos, como que se resolveria o problema da falta de vagas? Olha, é com contratação, né? Nós hoje temos no nosso sistema ali de funcionários em torno de 4 mil professores. Nós temos muitos estagiários na educação hoje que acabam atendendo, inclusive, as crianças especiais. Na Assembleia Legislativa do Paraná, nós tivemos um projeto que foi aprovado, sancionado já pelo governador Ratinho Júnior, que você, como deputada, votou contra, que foi aquele projeto que prevê a privatização da gestão das escolas estaduais, né? Claro, parte da gestão, não é uma privatização total das escolas. A senhora acha que um modelo como esse funcionaria para tentar suprir essa demanda, uma parceria com empresas, ou é totalmente contrária até no município? Eu sou contrária aqui no município, educação não se terceiriza, né? Inclusive essas empresas que hoje estão trabalhando de forma terceirizadas, com as merendeiras, né, nós queremos promover um concurso público, né, inclusive com essas que trabalham, né, tendo a oportunidade de ingressar justamente no município através do concurso público, porque já trabalham, já conhecem tudo também. Não vejo como viável essa alternativa. A gestão tem que ser dos diretores, tem que ser dos nossos professores, são eles que conhecem a educação de fato. Agora, o que nós queremos oportunizar para esses diretores, Marielle, é um auxílio contábil, né? Porque às vezes ali na parte administrativa pode ter alguma dificuldade. Então, tendo esse auxílio contábil, que não é terceirizado, né? Não é eles que vão fazer a administração, mas para auxiliar os diretores aí na questão da contabilidade.
Nós temos algumas licitações que são muito engessadas, né? Eu vou dar um exemplo clássico aqui em Ponta Grossa aí na educação, que é a questão dos uniformes escolares. Nós estamos no mês de setembro e as crianças simplesmente não receberam esses uniformes novos, né? Isso foi uma pergunta feita também para a Elizabeth Schmidt, ela teve essa oportunidade de responder, mas falou a respeito das licitações que dão errado, que tem empresa que faz impugnação e, enfim, acaba travando. Nesse sentido, como que a senhora trabalharia a questão dessas licitações, até para que elas fossem mais rápidas, para evitar, né, que as crianças fiquem sem uniforme aí no ano letivo? Pois é, justamente para a questão do uniforme, nós lançamos uma proposta, Marielle, que é credenciar lojas aqui de Ponta Grossa, né, para que vendam os uniformes, façam a confecção dos uniformes, e aí nós daríamos um voucher, né, para que cada aluno possa adquirir todos os itens do uniforme, né, desde a jaqueta até o tênis, a meia, e cada pai vai nessa loja credenciada e vai adquirir esses itens do uniforme. Né, como você disse, a licitação esse ano ela deu problema, o uniforme não foi entregue, eu até vi a prefeita dizendo que não faltou uniforme. Mas isso não é verdade, porque olha, em cada rua que eu vou e converso com as mães, elas me falam que elas não receberam uniforme, que elas estão usando ou roupa de casa ou um uniforme do ano passado, do ano retrasado, que inclusive está apertado para as crianças. Então é uma medida que já funciona no município de São Paulo. Nós fomos pesquisar quando vimos essa questão da licitação ter dado errado dos uniformes, falamos, poxa, qual que seria uma alternativa a isso? E aí vimos que São Paulo, que é um município que tem mais de 1 milhão de estudantes, consegue realizar, então, a entrega desse voucher e eles, então, os pais e responsáveis, eles mesmos adquirem. Isso também fomenta o comércio local, Marielle, porque essa última licitação, por exemplo, ela girou em torno de 17 milhões de reais. 17 milhões de reais que está indo para uma empresa de fora de Ponta Grossa. Então, 17 milhões que poderão ficar aqui na nossa cidade, né, circulando a economia local. Na questão da estrutura, de um modo geral, da prefeitura, eu vi que você tem falado na criação de uma secretaria voltada para as mulheres, né? Claro, eu como mulher acho muito importante, né, que nós tenhamos não poderia ser o contrário, né, que nós tenhamos essa política voltada para as mulheres, mas me preocupa um pouquinho a questão de gastos, né, de custos. Queria que você falasse sobre isso também, até porque hoje nós já temos aí uma gestão com muitos cargos comissionados, mas não é só a questão do cargo em comissão em exagero, né? Mas de gastos excessivos aí que poderiam ser economizados. Como é que faz para implantar mais uma secretaria sem ter um impacto muito grande no orçamento? Readaptando, Marielle, nós não vamos criar mais uma estrutura administrativa, nós vamos adaptar a Secretaria da Família, né, juntando a Secretaria da Mulher e não criando nenhum cargo em comissão a mais, não criando nenhuma questão administrativa, né, a se fazer. Nós precisamos enxugar a máquina, né? Eu tenho esse propósito na prefeitura, enxugar tudo que puder para que a gente possa investir naquilo que é prioridade, naquilo que é necessário na nossa cidade. Então nós não criaremos uma secretaria, nós vamos adaptar a secretaria para incorporar a Secretaria da Mulher. Seria incorporada em qual secretaria, então? Na Secretaria da Família, né? Nós queremos transformar a Secretaria da Família, da Mulher e dos Direitos Humanos, abarcando, né, toda essa questão que a gente tem social em Ponta Grossa, né, inclusive público LGBT, né, na questão dos direitos humanos. E no caso das outras secretarias, a senhora faria algum outro tipo de remanejamento? Faria algum outro tipo de mudança? Olha, por hora, nós não faremos nenhuma alteração fora essa questão da Secretaria da Família, né, dessa transformação, não alteraremos nenhuma estrutura por enquanto. Questão dos cargos comissionados. Hoje fica difícil até falar o número, né? Porque direto estão mudando, mas eu sei que passa aí de 300 cargos em comissão na Prefeitura de Ponta Grossa. A senhora trabalharia com quantos cargos comissionados? Marielle, acho que a gente também precisa reavaliar os cargos em comissão, reduzir aquilo que for possível, até porque a gente quer fazer concurso público, né, para áreas como educação, que são necessárias, na área da saúde a gente também vai precisar fazer um concurso público, tem a guarda municipal, que tem um concurso público que está válido, que a gente também precisa chamar esses novos guardas. Então, fatalmente, nós vamos, por conta do limite prudencial, com esses novos concursos, nós vamos ter que reduzir os cargos em comissão. Né? Nós queremos entrar agora com poucos cargos em comissão, com aquilo que é necessário para se efetivamente trabalhar. Nós não temos, por exemplo, nenhum acordo político de dar cargo em comissão para ninguém. Então é fazer essa reavaliação e reestruturar tudo.
Existe a possibilidade de fazer um reaproveitamento assim desses servidores que são de carreira, servidores técnicos que eu digo, para que ocupem esses cargos de chefia da prefeitura, até porque não precisa trazer tantos cargos comissionados? Com toda certeza, Marielle. A Prefeitura de Ponta Grossa tem excelentes servidores, excelentes profissionais, né, que podem vir a ser diretores, secretários, sem dúvida alguma. Inclusive, na área da educação, Marielle, nós temos como proposta realizar uma eleição para o secretário. Nós queremos fazer uma eleição em toda a educação, professores, as merendeiras, os auxiliares de limpeza, todos eles vão votar e dali sai uma lista tríplice e dessa lista então eu vou escolher o novo ou nova secretária de educação. Em relação à questão do IPTU de Ponta Grossa, hoje nós temos um problema que é a questão da justiça fiscal, né? Nós temos aí a última atualização dos valores venais do município foi no ano de 1998, você veja, nós estamos em 2024 e não aconteceu essa atualização. Mas cada vez que você fala em fazer atualização de valor venal, não tem como não impactar no bolso de alguém pela questão do aumento, né, do IPTU. Nós tivemos nessa gestão atual uma tentativa de fazer o chamado IPTU progressivo, que eles falam, mas acabou não passando pela Câmara. Como é que você vê essa questão? Você pretende mexer no IPTU, algo que pode ocasionar aumento do IPTU? Não pretendo aumentar a alíquota do IPTU, acho que não é o momento, a gente ainda vive uma crise econômica, a gente teve uma reforma tributária agora que também vai ter uma incidência, né, que a gente nem sabe ainda direito o que vai acontecer, então nós não temos como aumentar o IPTU na próxima gestão, né? A gente vai ter que buscar outros recursos, outras fontes de recursos para a prefeitura aqui de Ponta Grossa, mas aumentar nesse momento eu acho totalmente inviável, seria muito injusto com a população. Até porque agora, como você lembrou, realmente teve essa reforma tributária e isso tem que ser levado em conta também, Sim, né? A gente precisa ver como é que vai ficar o impacto direto disso. No comércio, na população, nas nossas empresas. Isso fatalmente vai refletir na população, Marielle, mas nós precisamos observar o que vai acontecer com isso. Outra área que é bastante problemática na cidade é a questão do transporte coletivo. Nós tivemos o contrato com a Aviação Campos Gerais que venceu em junho de 2023, a atual gestão não fez a licitação, né, como deveria fazer a tempo, acabou prorrogando com a empresa. Eu sempre destaco quando falo desse assunto que não tenho nada contra a empresa em si, a VCG, mas há uma reclamação muito grande da população sobre a abertura de concorrência, sobre outras empresas participando também da licitação, para não ficar sempre a VCG. Eu nem falo em quebra de monopólio, né, Mabel? Porque você sabe, você pega Curitiba, por exemplo, você tem os mesmos empresários que são proprietários da VCG estão lá com uma, duas, três empresas com outro nome. Mas a questão é a qualidade do serviço. Qual é o modelo que você vê como viável para o transporte coletivo? Marielle, eu acho que a questão do transporte, primeiro, tem que ter qualidade para a população. Às vezes você pensa assim, ônibus elétrico, né, que agora Curitiba, por exemplo, implementou, isso tudo é muito caro, né, claro que seria bacana implementar, com toda certeza, e acho que futuramente a gente pode até pensar nisso, mas nós temos que focar na qualidade, naquilo que é básico para a população. Primeiro, ter ônibus novos, de qualidade, né, a gente teve na Câmara aí, eles aprovaram a pedido da prefeitura a vida útil dos ônibus, né? Então, o ônibus que estava circulando ali há mais anos vai continuar circulando devido a isso. Isso tem um impacto na população. Questão das linhas que foram cortadas, outra reclamação muito grande da população. Né? Aquele ônibus que passava de 15 em 15 minutos, hoje ele passa de 45 em 45 minutos. E quando passa, tá super lotado, né? Às vezes você não consegue nem entrar no ônibus porque ele tá lotado. Então essas coisas que nós precisamos pensar. E para isso, Marielle, a gente precisa ter discussão. Não adianta só a prefeitura querer discutir, achar que vai fazer o certo. A gente tem que reunir todos os interessados, a sociedade civil organizada, né? A licitação, por exemplo, não foi realizada. Foi realizada no último ano. Podia ter sido feita anteriormente. A abertura da licitação, que inclusive foi licitação, impugnada, né? Que está impugnada, justamente. Então nós precisamos ter uma análise melhor com todos os personagens aqui em Ponta Grossa, para que a gente realmente acerte na questão do transporte coletivo. E uma das nossas primeiras medidas, antes mesmo de assumir, Marielle, é ali naquela transição de governo, é já começar a discutir
a questão ali da licitação do transporte público. Essa questão do envio de dinheiro público para empresas privadas, como é o caso da VCG. Hoje nós temos um modelo, esse modelo que foi prorrogado, ele funciona da seguinte maneira: a tarifa técnica, a última atualização chegou a R$ 7,38. Então a tarifa do transporte coletivo de Ponta Grossa não é R$ 4,00, que é o que o usuário paga, ela é R$ 7,38. O usuário paga os R$ 4,00 e os outros R$ 3,38 são subsidiados aí pela Prefeitura de Ponta Grossa através de recursos públicos, né? Ou seja, dá para dizer que hoje todo mundo paga pelo transporte coletivo, até mesmo quem não utiliza. Você é favorável a isso? Se for do governo estadual, Marielle, porque o governo estadual hoje subsidia o transporte da região metropolitana de Curitiba. Milhões e milhões. Lá na Assembleia a gente já tentou inúmeras vezes, inclusive, pedir para que o governo também faça esse subsídio para outras regiões metropolitanas e para cidades como Ponta Grossa, né, que necessitam desse recurso. O Estado tem condições de realizar, Marielle, isso é só querer. Então a gente precisa continuar cobrando. Eu até tenho um projeto de lei em parceria com outros deputados do Estado que diz que o governo estadual, então, tem que também fazer o subsídio. Agora, aqui na cidade, a gente precisa analisar essa questão e isso vai acontecer nessa análise da nova licitação. Então, esse modelo com dinheiro de recurso municipal, né, para pagar parte da tarifa, você não faria? Eu acho que o município não deveria despender desse valor, porque a gente tem outras áreas do município que a gente precisa investir, como a área da saúde, né? Porque hoje esse subsídio, ele está pagando a empresa, né? É isso que está acontecendo. Então a gente precisa analisar isso na nova licitação, ver com os técnicos. Por exemplo, nós temos que chamar a nossa universidade, que tem muitos técnicos ali, né? Tem pessoas que entendem de mobilidade urbana, que vão nos ajudar a projetar uma licitação que, de fato, entregue para o usuário um transporte coletivo de qualidade e com tarifa justa, Marielle. Isso que é o importante. É que nem a história do pedágio. Ninguém é contra o pedágio, né? A gente sabe que o Estado não tem condições de cuidar das rodovias, então nós sabemos que precisamos, nesse fato, terceirizar. Mas a gente é contra o quê? O pedágio, o valor injusto. Você acredita que é possível buscar uma tarifa zero com esses recursos vindos do Estado? É possível, Marielle, mas precisamos ter essa discussão, né? A gente precisa falar com os técnicos. A prefeitura, por exemplo, tinha nomeado uma comissão para analisar e do dia para a noite desfez. Veja, essa comissão estava fazendo apontamentos para a realização da nova licitação que não foram levados em conta. Até acho que foi por conta disso que ela foi desfeita do dia para a noite. E isso não está correto, né? Como eu te disse, a gente precisa conversar com todos para analisar o melhor modelo possível para entregar para a população. Falar um pouco agora sobre pavimentação, porque pavimentação também é algo que não afeta só na questão do planejamento urbano, mas também de qualidade de vida da população e até mesmo da saúde, eu diria. Nós estamos no mês de setembro, já é visível que nós não teremos o famoso 100% de asfalto, que foi uma promessa feita pela atual gestão, junto também com outro candidato que é o Marcelo Rangel, o Sandro Alex, a prefeita já falou sobre isso conosco aqui. Eu gostaria que você apresentasse também aqui para os nossos leitores e ouvintes do blog da Marielle Martins a respeito da tua proposta para pavimentação na cidade. Marielle, nós vamos continuar o plano de pavimentação aqui da cidade, buscando recursos, né? É extremamente importante, a gente tem 550 quilômetros ainda de ruas sem pavimentação aqui em Ponta Grossa, são dados de julho do Paraná Cidade, então tem muita coisa a ser feita, 100% está muito longe. Nós queremos criar um plano de bairros, discutir com cada bairro, com cada local, aquilo que é mais urgente a ser feito, né? E preparando um plano para que a gente possa atuar e fazer isso, Marielle, assim, com muita responsabilidade, sem promessas, né? Como 100% de asfalto, que não é exequível, né? A gente, desde a campanha passada, já falava: não se consegue asfaltar 100% em 4 anos. E já digo novamente, não se consegue asfaltar 100% nesses próximos 4 anos também. São 550 quilômetros, tem muita rua ainda sem pavimentação aqui na cidade. Então a gente tem que ter responsabilidade e seriedade nessa questão. Então nós vamos continuar, sim, a pavimentação, mas sem prometer 100% de asfalto, porque isso é impossível. Quanto por cento de asfalto você acha que é possível fazer em 4 anos? Olha, Marielle, na passada, né, nós tínhamos um dado de que Ponta Grossa tinha 32% de ruas ainda a serem pavimentadas. Hoje,
dados do Paraná Cidade demonstram que nós temos 27%. Então você veja, diminuiu muito pouco, né? Mesmo com a prefeita, por exemplo, fazendo os financiamentos ali, ela fala em torno de 600 milhões de reais. Então, vai a longo prazo. Isso não é uma obra fácil de ser feita, uma meta fácil. Então, por isso que a gente tem que priorizar certas ruas, priorizar certos bairros, né? Temos que atender essas demandas de urgência. Nenhuma rua, por exemplo, que tenha ônibus não pode ser, tem que ser pavimentada, né? As ruas em volta, por exemplo, das unidades de saúde, das escolas, essas precisam ser pavimentadas com preferência, mas isso tudo precisa dessa análise que a gente quer fazer pontualmente em cada bairro. E chama a atenção que desses 600 milhões que são destacados pela atual gestão em investimentos para asfalto, é claro, tem recursos aí do Finisa, né, que são os empréstimos que foram feitos junto à Caixa Econômica Federal, tem recursos próprios, mas segundo a própria prefeita, somente 60 milhões são oriundos do governo do estado, desses 600 milhões. Você, como deputada, é claro, também trabalhou aí com emendas para a cidade, nessa questão aí do asfalto, mas do teu ponto de vista, por que uma cidade que sempre teve, aí, pelo menos nos últimos anos, um governo alinhado com o governo do estado, independente do racha que aconteceu agora aí entre o Rangel, o Santo Alex e a Elizabeth, eram aliados ao governo Ratinho Júnior. Por que será que Ponta Grossa recebeu tão poucos recursos do estado? Olha, Marely, é uma questão que eu mesma fico na dúvida também, porque o próprio governador, né, junto com a prefeita Elizabeth, com os irmãos Rangel, prometeram esse 100%. Então, obviamente que deveria ter vindo muito mais recursos. Eles falam em 60 milhões, mas eu fiz um pedido de informações para a Secretaria das Cidades e eles falam em 72 milhões nesse requerimento, né? Então, eu não sei ali qual é a fonte que está se desencontrando nesse momento em relação a esses números. Mas, de fato, o Estado deveria ter priorizado, né, vários recursos aqui para a cidade por conta dessa promessa que foi feita pelo governador. Mas não consigo entender se faltou, de repente, que o Sandro, o Marcelo e a Elizabeth buscassem. Enfim, é uma dúvida que eu também tenho, né? Mabel, as pessoas têm falado muito a respeito não só da sua candidatura, como da candidatura do Aliel e também do Rangel, em que pese até o momento está impugnada a candidatura, mas ele segue concorrendo, né, até que os recursos sejam esgotados, mas as pessoas têm cobrado muito essa questão de cumprir mandato, né? A gente já falou sobre isso, porque na eleição passada você chegou a registrar até em cartório que você iria cumprir mandato, que você não interromperia o seu trabalho no meio para concorrer à eleição, acabou concorrendo, agora você não registrou em cartório, mas sempre disse que não queria ser candidata, não que não queria ser candidata a prefeita, não queria ser candidata neste momento, né? Mas decidiu concorrer aí pelo o grupo, eu digo o grupo dos cantos, né, que envolve também o teu pai, a Josi Canto e todos, a Sandra Queiroz, todos os que fazem parte aí do seu grupo. Como é que você vê quando a população cobra, mas eu votei na Mabel para que ela seja deputada, não para que ela seja prefeita? Olha, Marely, eu acho que é justo da população, né? Tem pessoas que votaram na gente para que fosse deputado, mas eu recebo também muitos comentários de pessoas que votaram em mim para deputada me pedindo para ser candidata a prefeita, né? Então também tem essa questão, porque elas me falam assim, olha, eu votei em você para deputada, né? Você faz um bom trabalho na Assembleia, mas eu quero que você venha fazer um bom trabalho aqui na Prefeitura, né? Então, eu sou candidata muito a pedido da população, né? Elas realmente me chamaram, Mabel, você precisa ser candidata. E sabe, Marely, vendo tudo isso que está acontecendo em Ponta Grossa, a saúde dessa maneira, a gente não pode não participar desse pleito. A gente tem que colocar as nossas propostas. É um momento, inclusive, de mudança em Ponta Grossa. As pessoas estão pedindo a mudança. Esse grupo que está aí há 12 anos, o que eles tinham que fazer, eles já fizeram. Não vão fazer de novo, não vão fazer nada diferente, né? Nada vai mudar se eles continuarem no poder, seja Elizabeth ou seja o Rangel, é mais do mesmo do que nós temos há 12 anos. Então, a nossa candidatura, ela representa a mudança verdadeira que nós precisamos, trabalhando com a população, trabalhando com as pessoas mais simples, que é as que precisam realmente da prefeitura, da estrutura da prefeitura, na saúde, na assistência, né, nessa questão do transporte público, mas também trabalhar por todos, Marely, né, porque a gente não trabalha apenas por grupos, nós trabalhamos por toda a cidade. Os empresários da nossa cidade que sempre precisam do apoio, do respeito. Eu tenho conversado com alguns em algumas questões pontuais que precisam de apoio da prefeitura, eles não têm, né? O Distrito Industrial,
agora foi asfaltado, mas ainda falta segurança pública. Nós queremos, por exemplo, implementar uma patrulha do distrito industrial, né, para que possa trazer mais segurança para os empresários e para aqueles que trabalham ali. Quantos assaltos acontecem no distrito industrial? Então eu sou candidata por essas razões, Maria. Justamente a questão dos distritos, hoje a gente nota com um certo abandono, né? As pessoas pedindo, inclusive, até mesmo essa questão da pavimentação que a gente falou na pergunta anterior. Hoje nós notamos um grande volume de asfalto, por exemplo, no centro da cidade, os bairros sendo deixados de lado e os distritos precisando não só dessa questão também da estrutura de segurança pública que você destacou, mas também da questão da pavimentação, e acredito que aí pode entrar também parcerias com o governo do estado, né? Claro, com toda certeza, até porque essa pavimentação ali do distrito industrial tem uma parte de recursos do governo do estado, inclusive, né? Então a gente precisa buscar essas parcerias. É claro que é importante o asfalto no distrito industrial, a gente sabe disso, lá estão as empresas, né, estão os empregos, né, quantas pessoas trabalham no distrito industrial. Agora, Marielle, a gente precisa priorizar, né, os bairros periféricos aqui da nossa cidade. Tem gente que mora há mais de 30 anos numa rua, né, com pó, com barro. Essa semana mesmo eu estive aqui pertinho, né, ali atrás do 26 de outubro, veja, é muito próximo do centro e tem ruas ali que até hoje não receberam asfalto e nem recebem manutenção das máquinas da prefeitura. Então a gente precisa mudar essa questão. Claro que no centro você vai ter que cuidar e fazer a manutenção das vias que tem maior tráfego, sem dúvida alguma. Vicente Machado, Balduino Táxi, Carlos Cavalcante, são ruas, né, que a gente sabe que tem um tráfego muito pesado. Elas precisam de manutenção também, mas nós temos que focar aonde não tem asfalto. E tem também a questão dos asfaltos mal feitos, né? Isso me refiro a todas as gestões anteriores, que era feito aquele famoso asfalto que eles chamam de casca de ovo, né? Uhum. Então tem muitas vilas aí que hoje estão com aquele asfalto totalmente sem uma condição, até muitas vezes, de um fluxo, né? Aquele era o tal do fresado, né? O fresado, ele era aquele asfalto que é retirado da rodovia, né, que eles fazem a manutenção da rodovia, então fica aquelas pedras, aí eles pegavam aquilo, colocavam numa rua, passavam uma máquina e dava aquela impressão de que, poxa, asfaltou as ruas aqui, né, mas não é, aquilo não é asfalto, né, aquilo é um resto de asfalto, foi para enganar a população na eleição passada, inclusive. A gente não pode fazer isso. A gente tem que analisar bem cada rua. Tem ruas, por exemplo, que dá para fazer outro tipo de pavimentação. Tem ruas que vão precisar de uma pavimentação maior, outras vão precisar de uma pavimentação menor. Lembro que na época que o meu pai foi prefeito, ele fez antipó em algumas ruas de Ponta Grossa, que até hoje existe, Marielle. Por quê? Porque são ruas que não têm tanto tráfego, né? Não passam tantos carros. Então é essa análise que a gente quer fazer lá no plano de bairros. Mas tem também, até da época do teu pai, não estou culpando, né? Mas tem período ali em que ele foi prefeito que também nós tivemos esse asfalto que não dura, né? Nós temos, por exemplo, a Vila Cristo Rei. Eu vi os moradores fazendo um vídeo um dia lá mostrando, eles até destacaram que o asfalto foi feito na gestão do Joselito Canto, né? Com todo respeito, é claro, mas que está totalmente detonado. Mas é que não teve manutenção, né, Marielle? Você veja, fazem 20 anos que o Joselito saiu da prefeitura. Então, nesses 20 anos, a gente precisa ter manutenção das nossas vias. E o que acaba não acontecendo. Acaba, por exemplo, fazendo aqui no centro a manutenção, que, como eu disse, é necessária, mas aí a gente esquece de fazer a manutenção nos bairros aqui de Ponta Grossa. Mabel, já que nós falamos aqui sobre a gestão do ex-prefeito Joselito Canto, eu notei que teve algumas situações, até de provocações aí de candidatos, eu cito o nome, é claro, como foi o caso do candidato Marcelo Rangel, que esteve falando aí nas redes sociais que se você for eleita prefeita de Ponta Grossa, quem governaria a cidade seria o seu pai, Joselito Canto, que o candidato mesmo seria ele. Como é que você vê esse tipo de declaração? Olha, eu inclusive me posicionei bem forte na Assembleia com essa declaração do Marcelo. É uma declaração que ela desrespeita todo o meu trabalho, né, enquanto mulher na política. E como você sabe, né, uma das minhas lutas os direitos das mulheres, essa bandeira da mulher é muito forte, presente na minha vida. E quando ele falou aquilo, ele desmereceu esse trabalho, né, porque você dizer que um homem, que um pai vai comandar uma filha, né, isso para mim é um absurdo. É um machismo mesmo, como eu falei lá na Assembleia Legislativa. Acho que ele precisa rever os pontos de vista dele. Sabe, Marielle, até comentava ontem com algumas pessoas
que nós, né, enquanto sociedade, a gente cresce nessa cultura do machismo. Não são só os homens que são machistas, existem mulheres que são machistas também. E a gente precisa evoluir e mudar a nossa mentalidade. As mulheres, elas têm muita competência para ocupar qualquer espaço político, para ocupar qualquer espaço de poder, mas ainda assim nós somos desmerecidas a todo momento. Então essa linguagem, ela precisa mudar. Talvez o Marcelo, como ele próprio disse, ele disse que ele não foi machista naquela fala dele, que não foi isso que ele quis dizer, mas ele precisa rever a maneira como ele comunica, então, até porque ele é um homem público, né? Ele é um radialista, ele é um deputado, é um candidato, né? Isso a gente precisa ter cuidado hoje com essas expressões e com essas falas, porque o machismo, ele geralmente ele não é tão direto assim, né? Dificilmente você vai ver um parlamentar olhar para uma mulher, uma parlamentar e falar assim, você é uma louca, né? Isso é muito explícito, de fato. Geralmente ele vai estar assim, pois é, eu acho que ela não tem equilíbrio emocional. É velado, né? Ele é velado, ele está entre as palavras, né? E aproveitando também, qual seria a participação, então, do Joselito Canto? Eu digo como um apoio à sua gestão. Sim. Não sou eu aqui, imaginei, eu jamais seria uma mulher machista, né? Sou totalmente contrária a isso. Mas qual seria a participação do Joselito na sua gestão? Da mesma maneira como ele já age comigo enquanto deputada, ele é um conselheiro, né? O Joselito é uma pessoa que ele anda muito pelos bairros, conversa muito com as pessoas, ele me traz muitas demandas, né? Então ele me auxilia nesse sentido. E eu tenho certeza de que eu, prefeita, ele vai continuar rodando essa cidade, até porque ele quer muito bem de Ponta Grossa, quer o bem das pessoas, né? Ele gosta de cuidar muito das pessoas mais simples, né? Dessa parte social. Então ele vai ser um conselheiro, né? Vai estar me ajudando, não vai ter cargo público, né? Já quero deixar bem claro isso, não será nomeado para nada. Então ele vai ser um conselheiro. E em relação à questão dos seus adversários também, eu tenho que falar do Rangel, porque são eles que estão fazendo isso, né? Ele, o Rangel e o Sandro Alex, tentar colar sua imagem com a imagem do PT. Olha, Mariela, inclusive hoje tem uma determinação judicial, né, que o Marcelo Rangel ele não pode falar isso, porque eu não sou uma candidata do PT. O PT tem um candidato hoje, que é o Aliel Machado, né? Eles têm uma federação e ele é o candidato deles. Isso não é um fato incontroverso, né? Isso é uma realidade. Está ali, a Justiça Eleitoral, inclusive, avalizou a candidatura do Aliel enquanto federação, que tem todos esses partidos ali apoiando ele, né? Então, acho que, claro, Marcelo tentou fazer isso para tentar enganar as pessoas, né? Eu te digo assim, eu não tenho nada contra a esquerda, né? Não tenho, inclusive tenho amigos na esquerda, me dou bem com o pessoal lá na Assembleia Legislativa, que faz parte do PT, né? A deputada Luciana Rafaim, o deputado Arilson Chiorato, mas também me dou muito bem com a direita, né? Eu não entro nessa briga política. Aceitariam o apoio do PT no possível segundo turno? Eu aceitaria o apoio daqueles que querem vir junto com nós construir de acordo com o nosso plano de governo. Eu faço essa pergunta porque na eleição passada teve um mal-estar, né, com a esquerda, porque a esquerda declarou de forma livre, assim, né, sem sentar e conversar com vocês, declararam apoio no segundo turno, e não foi só o PT, né? PT, PCdoB, pessoal, todos os partidos, você acabou gravando um vídeo que acabou sendo mal interpretado, né, pela esquerda, por isso que eu fiz essa pergunta. Naquela situação, Marielle, não havia nenhum alinhamento, né, com o PT. Eu tenho até dito que o PT, quando ele governou depois do Joselito, ele perseguiu o Joselito. O Joselito teve vários processos oriundos desta perseguição que aconteceu no governo do PT que o sucedeu. E eu sou filha, eu lembro disso, Marielle, sabe? Então, na época da eleição a gente não tinha esse entrosamento, teve umas questões de bastidores também, né, que a gente não pode falar, mas hoje eu quero que as pessoas, independente da ideologia, de partido, do que elas sejam, todas aquelas que quiserem nos apoiar no primeiro, né, e se depois nós estivermos no segundo turno, todas serão bem-vindas. Combate à corrupção. Nós tivemos aí na gestão anterior, quando eu digo anterior, mas ainda era meio parecida com a atual, porque a prefeita Elizabeth era vice, né? Mas é bom que se diga que os escândalos de corrupção não foram na gestão dela, e sim na gestão do ex-prefeito Marcelo Rangel, envolvendo, por exemplo, a Prolar, companhia de habitação que acabou sendo extinta, a autarquia de trânsito, que opera, que coordena os trabalhos do Star Digital da cidade de Ponta Grossa, inclusive permanece na cidade a mesma empresa que tem seus
sócios e diretores réus por corrupção, tem radialista réu por corrupção, né? Tem um monte de problema envolvendo a corrupção na cidade. Gostaria que você falasse sobre isso, sobre como que seria o seu governo nesse combate à corrupção e se você faria uma espécie de pente fino ali na prefeitura para verificar essas questões de corrupção que aconteceram nas gestões anteriores. Marielle, a gente tem que sempre combater a corrupção, né? Seja de quem for, né? Sempre serei contrária a todo tipo de ato corrupto. Na prefeitura, a gente quer fortalecer a nossa controladoria, que é também a responsável, né, por fiscalizar, investigar, receber as denúncias, inclusive internas, né? A gente precisa sempre trabalhar para evitar toda e qualquer situação dessa maneira, porque isso ele acaba com um dinheiro que, infelizmente, é usado para corrupção, ele deixa de ser investido na saúde. Então, quem é impactado é a população. Então, a gente precisa evitar todos os possíveis erros, né? A gente sempre tem que analisar tudo que a gente vai fazer. As licitações, elas têm que ter transparência total. A gente precisa ter controle de tudo isso para que a gente não tenha casos como os que aconteceram, infelizmente, aí na gestão passada. Mas você faria esse pente fino para avaliar o que aconteceu de errado no passado? Ah, com certeza. A gente tem que olhar tudo isso, investigar. Agora, cabe ao Ministério Público também, né, fazer essa análise. Até me parece, Marielle, que o Ministério Público recebeu várias denúncias, né, de outros parlamentares, por exemplo, de vereadores. A vereadora Josi encaminhou para o Ministério Público vários expedientes sobre situações que aconteceram. Inclusive, o Ministério Público abriu uma investigação em relação ao caso da FUNEPO, né? E foi a Contralor. Você veja a importância. A extinta TV educativa. Eu digo extinta porque hoje ela não está mais sob o comando da prefeitura, né? Ela foi doada para o EPG. Isso. Veja, Marielle, e foi um trabalho da Controladoria. Você veja a importância que a Controladoria tem. Foi a Controladoria, né, que fez uma auditoria ali na FUNEPO, né, na antiga TV Educativa, apontou 24 irregularidades ali, assim, coisas bem pontuais que não deveriam ter ocorrido, por exemplo, contratação de empresas de comissionados, né, notas fiscais que foram assinadas não pelo ordenador de despesas, que era o secretário, mas por outro diretor, o que não poderia ocorrer. Então, tem várias situações. Aí a Josi encaminhou para o Ministério Público e isso virou uma investigação. E essa empresa que faz o STAR hoje da cidade, que é a Cidatec, que opera o STAR, e que é bom que se diga que o processo não foi arquivado, como muitos dizem. O que ocorre é que os réus no processo acabaram conseguindo alguns recursos na justiça e anularam as provas, né? Mas o processo continua e eu particularmente acho um absurdo a cidade de Ponta Grossa continuar com a mesma empresa tendo esses problemas de corrupção. Acho que ela deveria não participar da licitação, pelo menos até que o processo seja julgado, né? Porque ninguém foi condenado ainda. Você faria uma mudança nessa questão também do STAR? Marielle, a gente quer rever todos os contratos que hoje estão vigentes aqui na Prefeitura de Ponta Grossa, em relação a esses serviços, em relação a aluguéis. Tem contratos aí que, por exemplo, foram feitos há um tempo de 5 anos, como é o caso ali daquele aluguel agora da Fundação de Assistência Social, que é um valor ali de R$68 mil por mês. Isso precisa ser revisto. Fica ali na Baldino Táxi, né? Porque tem mais aluguéis, tem esse aluguel aí tem o da saúde. Tem o da saúde e tem um que fica na região ali, próximo ao cemitério. Acho isso, próximo ao cemitério. É esse que nós estamos falando, na Ernesto Vilela. Esses contratos, a gente precisa analisar eles, porque você imagine, nós gastamos hoje em torno de R$7 milhões por mês. A Prefeitura de Ponta Grossa gasta R$7 milhões por ano, em aluguéis. 7 milhões daria, de repente, até para construir um prédio e colocar todas essas estruturas da prefeitura para que fiquem no mesmo local, né? Até centralizando os serviços da prefeitura. Então, é uma análise que a gente precisa fazer e nós vamos fazer de rever todos os contratos. E, coincidentemente ou não, justamente os órgãos que foram extintos na prefeitura são os órgãos investigados por corrupção. FUNEPO, que você citou, Autarquia de Trânsito e Prolar. Você acredita que foi uma espécie assim de fechamento, extinção desses órgãos para esconder a podridão, digamos assim? Eu penso que sim, Marielle, né? Eu acho que a prefeita acabou fechando esses órgãos por conta de tudo isso que aconteceu e acho que ela, inclusive,
fez errado com alguns órgãos, como a Prolar. A Prolar não deveria ter sido extinta. Inclusive, nós queremos reabrir a Prolar, porque ela é uma companhia muito importante para a população. Até porque parou, né? A fila de espera, ela já faz anos que a gente fala em mais de 23 mil pessoas esperando por moradia Mas popular. a gente precisa retomar a Prolar como ela era antigamente, Marielle, porque nos últimos 12 anos, pouco se fez na Prolar. Né? A gente teve ali a Minha Casa Minha Vida, mas foi um programa do governo federal, né? Temos sempre que deixar bem claro. Os últimos lotes urbanizados, que foi o Gralha Azul, foi entregue na gestão do Vosgrau, que foi da Prolar, de fato. Então a gente precisa retomar a nossa companhia. Olha, eles entregaram em parceria com o governo federal, governo estadual, mais de 20 mil lotes e casas, Marielle. Isso faz uma diferença enorme na vida das pessoas. Hoje nós somos a cidade do interior que mais tem favelas. E é justamente por quê? Porque nós fechamos a nossa Prolar, nós não fizemos mais casas, não entregamos lotes urbanizados mais para a população. E uma das primeiras medidas que a gente quer quando reorganizar a Prolar, retomar a Prolar, é justamente comprar uma área, porque hoje o município não tem uma área, né, para fazer isso. A prefeita, inclusive, vendeu a área do Boreal, que poderia ser utilizada para os lotes urbanizados, e é justamente entregar 500 lotes urbanizados logo de início, para a gente resolver pelo menos, nós temos hoje 2.000 famílias em situação precária de moradia em Ponta Grossa, né, que estão, infelizmente, nessas áreas periféricas, nessas áreas mais vulneráveis. Então, entregar esse lote urbanizado, inclusive a prefeitura ajudando, né, a construir com um kit ali de construção, porque o lote, Marielle, as pessoas, a família, ela se reúne, ela faz um mutirão, a igreja ajuda, o amigo ajuda, né? Então, assim, a pessoa, ela começa a construir o seu lar a partir dos lotes urbanizados. Mabel, nós encerramos aqui os 50 minutos, né, que foi o tempo destinado para todos os candidatos, para que a gente pudesse fazer a entrevista, e a partir de agora nós vamos acionar o cronômetro para que você tenha 1 minuto para suas considerações finais. Pode começar. Quero agradecer a Marielle pela oportunidade da gente expor um pouquinho mais das nossas propostas de governo. Eu e a Sandra estamos muito animadas em assumir a Prefeitura de Ponta Grossa, com muita coragem, garra, determinação, para mudar Ponta Grossa. Nós precisamos de mudança. Esse grupo que está há 12 anos no poder já fez o que tinha que fazer. É hora de mudar. As pessoas precisam de um governo sensível, coerente e honesto. E é por isso que eu peço o seu voto 45. Eu quero agradecer a participação da candidata Mabel Canto, do PSDB, conversando com o blog da Marielle Martins. Lembrando que nós conversamos também com a prefeita e candidata à reeleição Elizabeth Schmidt, do União Brasil, Aliel Machado, do PV, também o candidato Dr. Magnus Anelato, do Partido Novo. Convidamos o candidato Marcelo Rangel para que tivesse o mesmo espaço como todos os candidatos, ele que é do PSD, mas ele novamente recusou o convite, não participou na primeira rodada de entrevistas, também não participou da segunda, mas é bom que fique claro que nós aqui do blog cumprimos a legislação eleitoral, concedemos a ele o mesmo tempo de entrevista e os mesmos temas também, né, relacionados à trajetória política e propostas para a cidade de Ponta Grossa, mas ele alegou que não gostaria de dar entrevista ao blog porque prefere evitar confrontos. Mas é claro que o espaço fica aberto também, não só para o Rangel, como para todos os candidatos. E a qualquer momento você acompanha outras informações sobre as eleições 2024 no blog da Marielle Martins, mariellemartins.com.br. Obrigada a todos que nos acompanharam. Acesse mariellemartins.com.br.